Olá, eu sou o professor Roberto Brasileiro Paixão, da Escola de Administração da UFBA, e nesta aula nós vamos falar do custeio por departamentos. O que é o custeio por departamentos? Aqui a gente está ainda na lógica do custeio por absorção, né? Por absorção, que a gente nada mais faz do que distribuir os CIFs entre os produtos A, B e C, tanto faz, A e B. Só que a diferença do que o que a gente trabalhou na aula anterior para o custeio por departamento é que ao invés de usarmos um critério para alocar os CIFs entre os produtos, seja A e B, ABC, ABC e D, a gente vai alocar os custos gradualmente em departamentos ou centros de custos e posteriormente eles vão ser apropriados aos produtos ou serviços. O que é isso? Como a gente viu na aula anterior, a gente tinha um problema. Os CIFs eles precisam ser alocados aos produtos. A gente usou um critério de rateio. Depois a gente modificou o critério de rateio e viu que a gente chegava em novos custos. Bom, isso a priori é um problema, porque eu tenho custos diferentes somente por uma questão de escolha de critério de rateio. Então, como a gente faz para melhorar esse processo? Exatamente a alternativa ao chamado custeio por departamento. Então, no custeio por departamento, a gente vai fazer um processo de rateio que é um pouco mais criterioso do que o que a gente fazia antes com uma simples definição de um critério. Ou seja, a gente vai gradualmente, ou seja, usando critérios diferentes, alocando custos em centros de custos, que são também departamentos, e depois a gente joga para o produto A, para o produto B ou para o produto C. Os centros de custo, eles são muito comuns nas empresas, tá? Vocês vão ouvir isso de muitas formas. Tem empresa que chama isso de CC, tem empresa que chama isso de CDC, tem empresa que chama isso de CR, Centro de Resultado, como está aqui. Nada mais é do que uma forma de você fazer o registro de gastos, pode também fazer o registro de receitas, em determinadas caixinhas, né? Essas caixinhas, em geral, representam departamentos da empresa. Então vamos lá, vamos olhar primeiro essa figura aqui da esquerda. Aqui eu não estou trabalhando com centros de custo, ou seja, não estou trabalhando na forma de custeio por departamento. O que eu estava fazendo? Eu pegava os CIFs, todos os CIFs, eu tenho vários CIFs, vários custos, eu considerava todos como sendo um bloco único e fazia o rateio do A para o B. Do A para o B. Foi isso que a gente fez. E o que muda com o custeio por departamento? Muda que agora a gente vai, usando o centro de custos, separar os CIFs. Separar os CIFs. Eu vou separar aluguel, separar manutenção. Significa que eu posso usar critérios diferentes de rateio para aluguel, para manutenção. E o aluguel eu faço um rateio e jogo para o A e para o B. A manutenção eu faço um rateio e jogo para o A e para o B. Essa figurinha é uma figurinha simples. Na prática, essa subdivisão aqui ela é muito mais complexa. É como se os CIFs eles fossem aos poucos passando para departamentos e de departamentos eles vão passando para os produtos. Então, é um processo de divisão, de rateio em cascata, em cadeia. Tá? Roberto, e o que a gente ganha fazendo essa divisão em sequência? O que a gente ganha é a possibilidade de usar múltiplos critérios de rateio que seriam muito mais justos, muito mais coerentes do que usar um único critério para tudo. Afinal de contas, a gente sabe que a natureza dos custos ela é diferente. Então, pegando aqui uma forma sequencial, é como se eu pudesse agora fazer o seguinte: eu tenho um departamento, planejamento e controle de produção, né, que o pessoal chama de PCP, né, que é basicamente controle de produção, planejamento. E aí os custos do PCP eles são alocados
para manutenção, para a própria produção, e parte deles direto para o produto A e para o produto B. Os custos de manutenção, eles recebem parte do planejamento, juntam com os seus e passam, nesse caso aqui, para a produção. E observe que também vem uma parte aqui que vai ser alocada direto ao produto A e ao produto B. Os gastos de manutenção estão vindo aqui por produção. Os gastos da produção são adicionados da manutenção, que por sinal já tinham sido adicionados do PCP, e aí são divididos entre os produtos A e o produto B. Então, o que eu estou tendo aqui são múltiplas formas, múltiplos rateios, consequentemente, vários critérios de rateio podem ser usados na alocação dos gastos, e eu vou ter um produto A e um produto B que vai ter um pouco mais de racionalidade, vai ter um pouco mais de bom senso na divisão dos seus CIFs, na divisão do que ele recebe de CIF. Aí, vamos pegar um exemplo para a gente fazer umas contas aqui. Eu vou, obviamente, fazer um exemplo mais simples. A gente tem no livro alguns exercícios que têm cálculos mais elaborados, né, com mais rateios. Então, vou pegar aqui a fábrica Colchões Dorme Bem. Ela tem 3 produtos: o produto Soneca, o produto Cochilo, o produto Descanso. Eu estou produzindo 20 unidades do Soneca, 10 unidades do Cochilo, 20 unidades do Descanso. Então, eu tenho aqui, para cada produto, 2 colunas, né? A total e a unitário, e depois eu tenho aqui o total. O que eu tenho de material direto? 200 do Soneca, o que dá 10 por unidade, né? 200 dividido por 20 dá 10. 300 foi apontado do Cochilo, dividido por 10 dá 30 no unitário, e 500 foi apontado no Descanso, dividido por 20 dá 25. O total disso aqui vai ser 200 com 300 com 500, que vai dar 1.000 de custo. Custo direto com material, né? Lembrando que isso aqui é material direto, apropriação objetiva e direta para cada produto, então eu não tenho nenhum rateio passando aqui. Da mesma forma que não tenho na mão de obra, tá? Porque ela é mão de obra direta. Então aqui eu tenho 160 do Soneca, dividido por 20 dá 8. 240 do Cochilo, dividido por 10 dá 24. E 100 do Descanso, dividido por 20 dá 5. Totalizando aqui 500, que é o 160, com 240, com 100, dá o 500. Aí eu chego no CIF. O CIF, eu tenho 600. Como é que eu faço a divisão do CIF, né? Como é que eu cheguei nesse 240, nesse 120 e nesse 240? Ora, eu usei um critério de rateio, que é esse aqui, ó, 40% foi para o Soneca, 20% foi para o Cochilo e 40% desses 600 aqui também foi para o Descanso. Esse critério aqui foi o critério da quantidade, que é 20 do Soneca, 10 do Cochilo, 20 do Descanso. Tá? Então, observe que eu estou produzindo 50 unidades, então esse 40% nada mais é do que 20 de 50, o 10 é 10 de 50 e o outro 20 também é 20 de 50. Logo, 40% de 600 é 240, dividido por 20 dá 12. 20% de 600 é 120, dividindo por 10 unidades dá 12. E 240, que é 40% de 600 também dá 240, dividido por 20 unidades também dá 12. E aí eu chego no custo total, que é o MD, 200 com o mod 160, com o CIF 240. Eu vou chegar aqui no custo total do Soneca, do Cochilo e do Descanso. E aí unitário aqui apresentado. Pronto. O custo total é a soma daqui dos 2.100, que é o 1.000 com 500 com 600 dá 2.100. Usei o custeio por departamento? Não usei nada de custeio por departamento. Fiz o custeio por absorção usando um único critério para rateio dos CIFs. Bom, mas aí chega a seguinte informação. Esses 600 do CIF, eles são formados por aluguel, 300, depreciação, 200, e outros CIFs de 100. 300 com 200 com 100 dá exatamente os 600. Ora, se os custos são diferentes, então eu posso usar critérios diferentes para fazer esse rateio. Por exemplo, aluguel,
eu posso usar o critério da área utilizada. Ora, o produto que usa maior parte da área da minha fábrica, ele deve receber o maior custo. Faz sentido. A depreciação em função do valor do imobilizado que ele está usando, né? O imobilizado que ele está usando. E os outros custos indiretos de 100, esses sim, tudo bem, são uma menor proporção. Eu vou manter o critério de volume, né? O critério de quantidade, que é o mesmo que eu já usei aqui, 40, 20, 40. Como é que fica essa mudança? Então vamos lá, eu repeti aqui a imagem dos CIFs, 300 do aluguel em função da área utilizada. Então eu vou pegar o quê? Eu vou mudar o rateio. O que eu tenho de área utilizada? Digamos que eu tenha 1.000 metros quadrados. Soneca está utilizando 200 metros quadrados, o Chilo está usando 300 metros quadrados e Descanso usa a maior parte, 500 metros quadrados. Qual é a proporção de uso de cada um? Ah, então Soneca está usando 20% da área, que é 200 dividido por 1.000. Cochilo está usando 30% da área, que é 300 por 1.000. E Descanso está usando 50% da área, que é 500 por 1.000. Então, esses percentuais aqui são os percentuais que eu vou passar a usar na hora de distribuir, de ratear os 300 do aluguel. Eu não vou mais usar a quantidade como era antes. Eu agora estou usando a área utilizada. E aí o percentual mudou. Vamos para a depreciação. Depreciação os 200 em função do imobilizado. Aí eu levanto quanto que eu tenho de máquinas e equipamentos lá, né, de ativo imobilizado, sendo usado em cada um dos produtos. Soneca está usando 700 máquinas e equipamentos no valor de 700, Cochilo 800, Descanso 500, que totaliza 2.000 aí de mobilizado. Então, 700 de 2.000 dá 35%, 800 de 2.000 dá 40%, e 500 de 2.000 dá 25%, que totaliza os 100%. Então, esses 200 aqui de depreciação, eu vou ratear agora em função desses percentuais. 35% de 200 vai para a Soneca, 40% de 200 vai para a Cochilo e 25% de 200 vai para Descanso. Os outros, eu vou continuar usando quantidade, lembrando que era 40% para Soneca, 20% para Cochilo e 40% para Descanso. Era nessa proporção. Aí eu volto para a minha tabelinha. Eu volto para a tabelinha que tem todos os custos. Observe que eu tenho a linha do material direto, como tinha antes, né? Eu tenho aqui duas colunas para cada produto. A coluna do total, a coluna do unitário. Eu tenho ainda a coluna aqui do total. Eu tenho um adicional de uma linha aqui, que é CD, que é o custo direto. O que é o custo direto? A soma de MD com MOD. Então, 200 com 160 deu 360. Né? E aí eu vou fazer o rateio do aluguel. O aluguel é R$300 de aluguel. Eu vou ratear na proporção da área utilizada, com os percentuais que a gente calculou antes. Então, 20% vai vir para cá, para o Soneca, 30% para Cochilo e 50% para Descanso, que dá os 100%. Logo, dos R$300 de aluguel, eu vou ter 20% de 360 vindo para a Soneca, eu vou ter 30% de 300, que dá 90, vindo para Cochilo, e 50% de 300, 150 vindo para o produto Descanso. E aí eu tenho também o cálculo do unitário aqui, basta dividir pela quantidade produzida, tá, gente? Agora a depreciação. A depreciação é de 200, então é de 200, tá o 200 aqui. O critério foi imobilizado e a gente tinha chegado nos percentuais de 35%, 40% e 25%, né? Está até aqui o aluno imobilizado. Então, 35% de 200 dá 70, então o Soneca recebe R$70 dos 200. 40% de 200 dá 80, então o Cochilo recebe R$80 dos 200. E 25% de 200 dá 50, Descanso recebe R$50 dos 200. Se eu somar 70 com 80 com 50, dá exatamente os 200. Os outros 100 eu vou manter o critério de rateio
da quantidade, que era 40%, 20% para cochilo e 40% para descanso. Como é 100, é relativamente simples fazer a conta, né? Então aqui vem 40, aqui vem 20 e aqui vem 40. E aí eu posso somar os CIFs. Então, aluguel de 60, com depreciação de 70, com outros de 40, esses três aqui, ó, vão dar o 170. No caso do cochilo, vai ser 90, com 80, com 20, que vai dar o 190. E no caso do descanso, a gente vai ter o 150 do aluguel, o 50 da depreciação e o 40 do outros, que vai dar o 240. Então, eu cheguei em um outro cálculo de CIF, que é diferente do que a gente tinha chegado antes, usando um único critério. E aí eu posso calcular o custo total. Esse custo total nada mais vai ser do que o custo direto mais o CIF. E eu chego no custo total por produto. E aí eu faço as minhas análises, como a gente fez na aula passada, comparando receita. Observe que o custo total não muda. O que muda é por produto, tanto no total quanto no unitário, mas o que muda é por produto. Então, qual é a diferença do custeio por departamentalização, ou custeio por departamento, para o custeio por absorção que a gente estava fazendo antes? A gente, de fato, está fazendo rateios em sequência, né? A gente está usando múltiplos critérios para diferentes tipos de CIF. Consequentemente, a gente está tendo uma melhor forma de apurar o custo por produto, usando critérios que sejam mais adequados a cada caso, a cada tipo de custo. É por isso que a gente tem esse avanço na apuração do custo quando a gente usa custeio por departamentos. Né? Claro, Roberto, eu posso usar muitos critérios, inúmeros critérios? Eu posso fazer isso. Só que, obviamente, que eu preciso refletir sobre o benefício decorrente da informação sobre custos versus o gasto incorrido para a obtenção da informação. O que é isso? Se você for usar múltiplos critérios de rateio para apurar o custo, você vai ter que fazer muita conta atrás de conta, e às vezes você vai fazer muitas continhas para valores que não são significativos. Então, nesse caso, não compensa você fazer isso para valores que não sejam relevantes. Então, quer dizer, o gasto que eu tenho, principalmente de pessoal, né, para ter gente fazendo essa apuração, para ter uma informação melhor, ou seja, o custo por produto melhor apurado, não vai compensar o benefício que eu vou ter com a informação. Então a gente faz isso porque é, digamos assim, o grosso, o mais importante. O que é menor, não tão relevante, a gente acaba não fazendo usando algum critério único mesmo de rateio. Tá bom? Bom, se vocês tiverem dúvidas, como sempre, usem o fórum Tira Dúvidas, anotem suas dúvidas, perguntem no nosso próximo encontro síncrono. Até a próxima aula.